Olá, hoje eu gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre o tratamento ayurvédico para alívio da dor nas articulações e também na artrite, né? As principais conclusões que nós temos é que a dor nas articulações e a artrite afetam milhões de pessoas e podem limitar severamente a mobilidade e a qualidade de vida. Na Ayurveda, a dor nas articulações se desenvolve devido ao agravamento do dosha vata e ao acúmulo de ama, que são as toxinas nas articulações. O tratamento ayurvédico para dores articulares combina terapias panchakarma, fitoterapia, dieta e mudanças no estilo de vida. O Ayurveda ele oferece tratamento ayurvédico personalizado, né, em alguns países, como por exemplo Dubai, que proporcionam um alívio natural e duradouro sem efeitos colaterais prejudiciais. A dor nas articulações é um dos problemas de saúde mais comuns que afeta pessoas de todas as faixas etárias. Não tem essa que só idoso vai sentir essas dores. Isso não é verdade. Seja uma dor no joelho, seja rigidez nos dedos, ou dor aguda no quadril, problemas articulares, todos eles podem dificultar até mesmo movimentos simples. A medicina convencional, que é a que nós conhecemos aqui no Ocidente, muitas vezes se concentra em analgésicos e anti-inflamatórios, que proporcionam um alívio temporário. No entanto, esses tratamentos não abordam a causa subjacente, né? O Ayurveda ele se concentra em corrigir o desequilíbrio interno, restaurando a força das articulações e prevenindo a recorrência. Existem algumas causas principais da dor nas articulações, né, de acordo com a Ayurveda. Na Ayurveda, a dor articular é vista como resultado de um desequilíbrio sistêmico e não apenas como desgaste. Essa condição está principalmente ligada a 3 fatores, tá? O primeiro dele é o desequilíbrio do dosha vata, né? Por quê? Porque o dosha vata é o dosha que governa o movimento e os impulsos nervosos. Quando o dosha vata se agrava, ele causa ressecamento nas articulações, reduz a lubrificação natural do líquido sinovial e leva à rigidez, até mesmo estalos e dor. O segundo é a acumulação de ama, né, das toxinas, porque ama é uma toxina metabólica formada devido à digestão deficiente, ao Agni, né? E quando a digestão é ruim, os alimentos não digeridos se transformam em ama, tá? Se transformam em toxinas, que circula pelo corpo e se deposita em áreas vulneráveis, incluindo as próprias articulações. Isso leva o quê? A inflamação, ao inchaço, a sensação de peso e a restrição de movimentos. E a terceira é a depressão de astidato. Astidato, na verdade, refere-se ao tecido ósseo, tá? É um dos 7 tecidos corporais no Ayurveda. O agravamento crônico de vata, a má nutrição e o envelhecimento enfraquecem esse tecido, resultando em degeneração e redução da densidade óssea. Quais são as causas mais comuns de dor nas articulações? Osteoartrite, artrite reumatoide, gota, artrite psoriásica, entorses e distensões, fraturas e lesões ligamentares, tendinite e bursite, doenças autoimunes, obesidade e o próprio envelhecimento, né? Por quê? Porque à medida que a gente vai envelhecendo, o nosso corpo ele vai perdendo líquido e ele vai ressecando também. E, obviamente, há o quê? Uma rigidez nas nossas junções corporais, né? Nas nossas articulações. A Ayurveda e a artrite como cura.
A Ayurveda classifica a artrite em diferentes tipos com base nos desequilíbrios dos doshas. Sandhigata Vata, né? É onde o dosha Vata agravado se acumula nas articulações, causando dor, crepitação, inchação e redução da flexibilidade. Joelhos e quadris são comumente afetados, tá? Nesse caso. Ama Vata, né, que ocorre quando o Ama se combina com o Dosha Vata, causando dores no corpo, falta de apetite, sede, febre e indigestão. Conforme a condição progride, afeta as mãos, os pés, os tornozelos e os joelhos, causando dor, inchaço, rigidez e sensibilidade nas articulações afetadas. Temos o Vatarakta, tá? Nessa condição, há um envolvimento, né, de um agravamento do dosha vata e ao mesmo tempo a deterioração do rakta, dato, né, que são os nossos tecidos sanguíneos. Ele causa dor intensa em queimação, rigidez e inflamação, tá? As articulações menores geralmente são afetadas primeiro, né? E existe o Astigata Vata. Isso ocorre quando o Dosha Vata afeta o tecido ósseo, o astidato, levando à fraqueza óssea, à fragilidade e dor profunda. É bem semelhante à osteoporose, tá? Existem tratamentos ayurvédicos eficazes para dores articulares? Sim, existem, tá? Existem clínicas, inclusive tem até uma do Dr. Chayan, né? É um médico que ele oferece terapias autênticas de Panchakarma, né? Remédios à base de ervas, dieta e mudança no estilo de vida, especificamente elaboradas para equilibrar os doshas desequilibrados e eliminar a ama do corpo, né? Também ajuda a reduzir a dor, nutre as articulações, melhora a mobilidade e retarda a degeneração. Existe a terapia de Panchakarma, né, que é muito conhecida, porque o Panchakarma ele ajuda a desintoxicar o corpo e restaurar o equilíbrio dos doshas. Ele reduz a dor, o inchaço e a inflamação, e ao mesmo tempo que fortalece a imunidade. As terapias mais comuns incluem o BAST, né, que é o enema medicamentoso, né, a terapia mais eficaz para distúrbio de Vata, porque fortalece as articulações e remove toxinas. O Vamana, que é êmese medicada, é recomendado para eliminar o excesso de Kapha e toxinas do corpo, em caso de artrite associada ao Kapha. Existe o Virachana, que é a purgação medicada, recomendado para eliminar o excesso de Pitta e toxinas do corpo em caso de artrite associada a Pitta. Existe a Nasha, que é a técnica que consiste na instilação de óleo medicado pelas narinas, né? Ela pode ser utilizada para aliviar dores articulares e artrite na parte superior do corpo, né? E também existem as terapias externas, né? Bharya Chikitsa, né? A própria Abhyanga, que é uma massagem com óleo medicado, né? A Abhyanga ela melhora bastante a circulação sanguínea, ela calma o sistema nervoso, ela nutre a cartilagem articular, reduz o ressecamento e alivia a dor e a rigidez. Tem a Janu Basti, que é o óleo medicado morno, né, que é aplicado sobre a articulação do joelho para lubrificar a cartilagem, reduzindo assim a inflamação e aliviando a dor crônica no joelho, tá? Existe a Pinda Sueda, tá? Que é uma fomentação com bolos de ervas, né? São embalagens aquecidas de ervas recheadas com pós medicinais ou arroz cozido. Elas são muito utilizadas para massagear e aplicar calor nas articulações afetadas.
muito bom para aquelas pessoas, né, que possuem dores nas articulações, né, aquelas pessoas com problema de artrite, artrose, tendinite. É muito eficaz esse tratamento da pinda sueda. Isso ajuda a reduzir a rigidez articular, a melhorar a mobilidade e a diminuir o inchaço e aliviar a dor. Existe o Upanahan, né, que são as pastas anti-inflamatórias à base de ervas, né? Elas são aplicadas diretamente sobre as articulações inchadas e doloridas e deixadas agir ali por várias horas. Essas ervas, elas penetram na pele e atuam localmente para reduzir a inflamação, eliminar as toxinas do tecido articular e proporcionar alívio duradouro da dor. E existe a suedana, que é a terapia de vapor com ervas, né? Ela abre os canais do corpo, promovendo a transpiração e ajudando a eliminar o ama que se encontra nas articulações. Ela melhora a circulação, relaxa os músculos rígidos ao redor das articulações e aumenta a eficácia de todos os outros tratamentos, tá? Remédios ayurvédicos para dores articulares. As ervas ayurvédicas são amplamente utilizadas em formulações fitoterápicas e remédios caseiros para o tratamento de dores articulares. As ervas ayurvédicas comuns usadas para o cuidado das articulações, elas incluem também o ashwagandha, né, que fortalece os músculos, reduz o estresse e nutre os ossos, o chalaki, que protege a cartilagem e reduz a dor e o inchaço, e o gugulo, que reduz a dor, o inchaço e a rigidez nas articulações, graças às suas propriedades anti-inflamatórias e anti-artríticas. E também existem os óleos ayurvédicos, né? O óleo de Mahanarayana, né? O óleo de Danvantaram, o óleo de rícino, o óleo de Sahasrara, e existe o óleo de Murivena, né? São óleos que você vai encontrar na Índia, né? E em alguns sites pela internet. Mas assim, isso não quer dizer que esses óleos possam ser substituídos, né, por outros óleos que são encontrados aqui no Ocidente, né? A gente pode sim, tem como fazer uma substituição, até fazer uma medicação desse óleo, tá? Existe também o tratamento com decocções de ervas, né? Como o Rajnairandadi Kashayam, que ajuda a aliviar dores articulares, rigidez e inflamação. São usados particularmente em casos de artrite relacionada ao vata. Existe o Sahasrara Kashayam, que auxilia no tratamento de distúrbios articulares, problemas na região lombar e ciática. E existe o Purnavadi Kashayam, ou Kashaya, né, que ajuda a reduzir o inchaço das articulações e a retenção de líquidos, tá? Eu vou deixar aqui um aviso para vocês que todas as formulações à base de ervas, elas devem ser tomadas na dosagem e combinação corretas, conforme prescrito por um médico ayurvédico qualificado, tá? Existem também os remédios caseiros para aliviar dores nas articulações, porque além do tratamento ayurvédico, existem remédios caseiros simples que auxiliam na sua recuperação. Por exemplo, se você utilizar leite morno com cúrcuma, né, você pode misturar meia colher de chá de cúrcuma em pó em leite morno e beber antes de dormir. Isso vai reduzir a inflamação sistêmica e vai auxiliar na recuperação das articulações. Você pode utilizar o chá de gengibre e mel, né,
Você vai ferver fatias de gengibre fresco em água, vai coar e adicionar uma colher de chá de mel puro, tá? Esse mel precisa ser puro. E você vai beber 2 vezes ao dia para reduzir a inflamação e melhorar a circulação nas articulações. Existe também, você pode fazer a massagem com óleo de rícino, que é muito bom. Você vai aquecer o óleo de rícino e vai massagear suavemente as articulações doloridas, tá? Eu até aplico essa técnica no meu espaço, no meu consultório. Aí você vai deixar agir durante a noite ou por algumas horas, porque o óleo de rícino ele possui propriedades anti-inflamatórias e de penetração profunda que podem proporcionar um alívio significativo. E a pasta de semente de gergelim, né? Você pode aplicar uma pasta de semente de gergelim moídas misturada com água morna sobre as articulações doloridas. Por quê? Porque o gergelim ele é rico em minerais e contribuem para a saúde dos ossos e também das articulações. Se você também sofre de dor lombar, juntamente com dor nas articulações, tá? A gente pode explorar um pouco mais esse tratamento ayurvédico para dor lombar, tá? Basta que vocês conheçam as nossas terapias ayurvédicas personalizadas, né? Por quê? Porque dentro da medicina ayurvédica nós temos infinitos protocolos de tratamento. Eu sempre falo isso nas minhas lives, né? E são tratamentos naturais, são tratamentos não invasivos, né? Também eu posso dizer para vocês também que as dicas de dieta e estilo de vida para a saúde das articulações também são muito favoráveis, né, na restauração da saúde. Você pode incluir alimentos, né, como as refeições quentes e preparadas na hora, que são fáceis de digerir e fortalecem o Agni, que é o nosso fogo digestivo. Você pode também fazer o uso de especiarias anti-inflamatórias, como o açafrão, o gengibre, o cominho, o coentro, a pimenta do reino. Você pode fazer uso de alimentos leves e de fácil digestão, como lentilha, mungo, o arroz, sopas de vegetais cozidos no vapor. Pode usar o ghee, que é a manteiga clarificada, em quantidades moderadas, tá? Chás de ervas quentes, como chá de gengibre, chá de cúrcuma ou chá da chamola. Vegetais amargos, como melão de São Caetano, moringa e verduras folhosas ajudam também a eliminar o Amazonas. Alimentos ricos em cálcio, como semente de gergelim, o rade e amêndoas, que contribuem para a saúde óssea, né? E existem alguns alimentos que devem ser evitados, como alimentos frios, crus e refrigerados, alimentos processados, embalados e de baixa qualidade, alimentos azedos, excessivamente salgados ou picantes, produtos lácteos pesados, como queijo e creme de leite, carnes vermelhas e outras proteínas de difícil digestão, bebidas alcoólicas e refrigerantes, tá? Uma dica também, a prática de estilo de vida, né? Isso ajuda muito a você ter um estilo de vida melhor, né? A você evitar as doenças, né? E procurar sempre manter a sua saúde estável. Por exemplo, exercícios diários leves, caminhar, nadar, praticar yoga, tudo isso fortalece os músculos ao redor das articulações, mas tudo isso sem esforço, tá? Só até onde você conseguir chegar, conseguir ir. Manter as articulações aquecidas, como? Usando roupas quentes, compressas quentes para dores articulares crônicas e evitando a exposição ao frio e à umidade. Controle do estresse, praticando meditação,
exercícios de respiração, né, como pranayama, e passar o tempo em contato com a natureza. É muito bom você estar em contato com a natureza, né? Tirar assim um tempinho por dia, algumas horinhas, né? E passar em contato com a natureza. Assim como o estresse agrava os problemas articulares, o tratamento ayurvédico de distúrbio do sono também pode auxiliar na recuperação geral, tá? Existem tratamentos ayurvédicos para a apneia do sono, que são muito eficazes também. O yoga para dores nas articulações, né? Posturas específicas de yoga, como o Trikonasana, o Virabhadrasana, o Balasana, o Setubandhasana, são altamente benéficos para as dores nas articulações. Eu ontem mesmo passei por uma sessão de yoga e saí assim totalmente revigorado, né? Porque o yoga ele trabalha a mente, ele trabalha o espírito, ele trabalha o corpo. Então eu indico, tá? Para você que é uma pessoa muito agitada, muito estressada, é muito bom desestressar com o yoga. Práticas de pranayama como Anulom Vilom e Nadi Shodhana equilibram o sistema nervoso e reduzem o agravamento de vata. Uma rotina diária regular, como seguindo uma rotina diária consistente, né, que é profundamente benéfico para o dosha vata. Acordar sempre no mesmo horário, fazer uma automassagem com óleo morno antes do banho, alimentar-se sempre em horários regulares e criar uma rotina noturna relaxante antes de dormir. Tudo isso é muito bom para você manter a sua saúde, para você evitar doenças, tá? E chegando à nossa conclusão, eu posso dizer que a dor nas articulações e a artrite não são apenas problemas relacionados à idade. São o resultado de desequilíbrios internos que, quando tratados adequadamente, podem ser curados de forma eficaz e natural. O Ayurveda, ele atua na causa raiz, tá? Eliminando as toxinas, equilibrando o dosha vata, que é um dos primeiros doshas, né? De poder, nutrindo o tecido ósseo e restaurando a mobilidade. Nós entendemos que a dor nas articulações afeta todos os aspectos da sua vida, tá? E assim, todos os médicos ayurvédicos experientes, eles criam planos de tratamentos personalizados com base em uma compreensão completa da sua condição, do seu tipo físico e do histórico de saúde. Todos nós combinamos terapias autênticas de panchakarmas, medicamentos fitoterápicos cuidadosamente selecionados, orientação alimentar e recomendações práticas de estilo de vida para a gente ajudá-lo, né, ou ajudá-la a alcançar uma saúde articular duradoura. Mas para isso, dê o primeiro passo rumo a movimento sem dor, né? Entre em contato comigo, hoje mesmo, para a gente poder agendar a sua consulta e iniciar a sua jornada rumo à saúde articular natural e alívio duradouro, tá? Então, esse artigo é um que eu quis trazer para vocês, tá? Ele é meramente educativo, né? E não substitui a sua consulta médica tradicional. Os resultados do tratamento também podem variar, né? Então é essencial que você consulte um médico ayurvédico qualificado ou um profissional de saúde antes de iniciar qualquer tratamento, tá? Porque o tratamento ayurvédico, ele é eficaz para dores articulares crônicas, tá? Ele trata a causa raiz, em vez de apenas proporcionar alívio temporário dos sintomas. E ao corrigir os desequilíbrios dos doshas e eliminar o acúmulo de amas, né, das toxinas, o Ayurveda ele vai reduzir a dor, vai melhorar a mobilidade e retardar a degeneração articular.
Quanto tempo leva para o Ayurveda apresentar resultados no alívio da dor articular? Bom, a rigidez leve pode melhorar em algumas semanas, tá? Mas a artrite crônica pode exigir de 3 a 6 meses de tratamento consistente para resultados duradouros. Aí vem a pergunta: o Panchakarma, ele pode curar artrite permanentemente? O Panchakarma, ele proporciona alívio duradouro dos sintomas da artrite. O que ele faz? Ele purifica o corpo, equilibra os doshas, né, que estão desequilibrados, e nutre os tecidos articulares. Uma outra pergunta: os medicamentos ayurvédicos, eles são seguros para uso a longo prazo? As formulações fitoterápicas clássicas da Ayurveda geralmente são seguras para o uso a longo prazo, quando prescrita por um médico ayurvédico qualificado e em dosagens apropriadas, tá? Aí, mais uma pergunta aqui: qual o melhor tratamento ayurvédico para dor na articulação do joelho? O Jano Bast é um dos tratamentos mais eficazes para dor no joelho, tá? Porque ele é combinado com a Abhyanga, fitoterapia e yoga suave, proporcionando um alívio significativo. Então é isso que eu queria deixar aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? De conhecer um pouco mais sobre as terapias ayurvédicas, principalmente você que sofre, né, de dores articulares, você que está sofrendo nessa época do ano, né, do inverno, você que é composto pelo dosha Vata, né? E como todos sabem, o dosha Vata, ele proporciona muito essa questão de dores nessa época do ano. Por quê? Porque pessoas que apresentam o dosha Vata são pessoas muito friorentas, elas sentem muito frio, então elas precisam se afastar de lugares frios, evitar bebidas e comidas frias, tem que ser tudo morninho, tudo dentro de uma certa dosagem, né? Roupas quentes, roupas que vão aquecer o corpo, né? Então, é isso. Eu estou deixando essas informações para vocês. E vocês querendo agendar uma consulta comigo, não espere, tá? Aproveitem que eu tenho poucos horários para esse mês ainda de julho na minha agenda. Mas aí a gente conversa, se for o caso eu arrumo um jeitinho de arrumar um encaixe para você, tá? Na minha agenda, para que nós possamos conversar, nos conhecer, para que eu possa conhecer o seu dosha e poder trazer para você uma terapia bastante eficaz, bastante resolutiva para o seu caso, tá certo? Muito obrigado, até o nosso próximo encontro e Namaskara.